por aqui, só aguardando os nossos convidados de hoje acessarem. Fala, Ricardo, boa tarde, bem-vindo. Fala. Tudo bem, Narel? Como é que tá? Bem, tudo certo. Está tentando adicionar aqui o Impulsiona. Show. Agora foi o convite. Consegue me escutar bem, Ricardo? Ótimo. Você tá me ouvindo bem? Sim. Fala, Narel, tudo bom? Bem. Fala, Gabriel, boa tarde. Boa Salve, tarde. Ricardo. Tudo certo? Pessoal, estou Tá, tudo escutando bem bem. vocês aqui, se me escutam bem aí também, só para confirmar. Show. Show de bola. Boa tarde a todos, pessoal. Mais uma live começando por aqui, por trás do balcão. Dessa vez, hoje aqui com o pessoal da Impulsiona Delivery, representando aqui o Gabriel e o Ricardo, né? Nossos parceiros já podemos dizer, de longa data, né? Porque toda parceria que começa, ela já parece que fazem anos que a gente conversa, né? Então, a ideia aqui é trocar um papo. Como sempre, né? A gente vem aqui um papo reto, um papo dinâmico, sem firula, para quem trabalha com negócio da área de gastronomia, né? No food service aí. Então, a ideia é trazer conhecimento, trazer conteúdo para agregar nas operações de vocês. E aqui com os nossos parceirões aí, o Gabriel e o Ricardo, que fazem muito bem esse serviço de ajudar. O próprio nome do negócio deles já diz, né? Impulsiona. Então, é o impulsionar, é alavancar a empresa da área de gastronomia. E junto, a gente é mais aqui, né? A gente faz muito mais em conjunto. E a ideia é poder trocar esse bate-papo aqui. Então, melhor do que eu apresentar vocês, né? Melhor vocês se apresentarem. Então, Gabriel, Ricardo, se puderem se apresentar, né? Onde é que vocês veem, o que vocês se alimentam, né? Como vocês sobrevivem, um pouquinho da história do Impulsiona. Vou passar a bola para vocês. E a ideia aqui é um bate-papo, então eu vou fazer mais perguntas para a gente poder ter o conhecimento de vocês mais à tona aí. Mas podem se apresentar aqui para o pessoal conhecer vocês. E bem-vindos desde já. E obrigado pela oportunidade do nosso papo aqui. Vamos que vamos. Show. Bom, o meu nome é Ricardo, né? Eu sou sócio do Gabriel no Impulsiona Delivery. Por mais de 10 anos eu já atuei no mercado de food, né? Eu tinha uma cozinha industrial. Então, assim, eu sei muito bem o que é essa vida corrida desse tipo de empreendedor, né? Que você tem que ir no mercado, tem que ir no fornecedor. Muitas vezes você está ali arrastando o carrinho para vender no outro dia. Então, é aquela correria brava e muitas vezes a gente vê que o lucro no final do mês, ele realmente vem com muito sacrifício, né? Por mais de 10 anos nessa vida aí, eu conheci o Gabriel faz mais ou menos uns 3 anos, acredito, um pouco menos de 3 anos. E o Gabriel já atuava com a revenda de sistemas, né, para food service. E nós juntamos forças aí e fundamos a Impulsiona Delivery, né? O meu foco hoje é mais voltado para a área realmente de marketing, né? De tráfego pago, anúncios, perfil de Google Meu Negócio otimizado, né? A descrição de palavra-chave, que é o que ajuda muito ali a atrair mais clientes e recorrência para o restaurante. Então, assim, é uma área que a gente vem atuando já há um bom tempo e a gente realmente tem uma experiência. Eu tenho uma experiência de ter vivido nesse mercado e agora tenho uma experiência de ter acompanhado, né, diversos clientes aí pelo país de nichos diferentes, né, hamburgueria, pizzaria assim, muito feliz e agradecendo muito, Narel, pela oportunidade desse bate-papo aí e que a gente possa ajudar mais empreendedores desse mercado de food. Show de bola. Bom, pessoal, eu sou o Gabriel Coelho, atuo na área de tecnologia há mais ou menos há quase 10 anos já. Não só na área do food, mas eu vim de um segmento de tecnologia já desde os meus 18 anos. Então, eu trabalhei ali no Exército um tempo, na área de TI. E aí eu falei, cara, eu vou empreender. Aí tentava, não dava certo. Tentava, não dava certo. Eu conheci o Ricardo, né, num evento de network. E aí a gente juntou ali as duas pecinhas e, putz, nasceu a Impulsiona Delivery de um sonho. E aí, fomos lá, correndo atrás da marca, patenteamos. E hoje a gente tem essa parceria com o Narel. Obrigado, Narel, pelo convite, tá? Top demais. E assim, hoje a minha função é entender ali a dinâmica do restaurante, né? Para fazer com que aquela operação funcione de um jeito mais fluido, de um jeito mais tranquilo, mas entendendo todos os pontos que o dono de delivery precisa. E às vezes ele precisa de uma simplicidade, ele precisa entender o negócio. A gente fala de sistema, mas de fato será que o sistema consegue passar o entendimento para o dono do food? Então, essa é a minha vertical que eu atuo aqui na empresa, na Impulsiona Delivery.
Legal, Gabriel. Obrigado, cara. Para nós é um prazer, né, pessoal? O papo aqui ele é sempre com gente inteligente, gente esperta, gente que está à frente dos negócios. A gente já teve papo com donos de restaurantes, o Ricardo mesmo citou, já teve experiência na área. Eu mesmo nasci dentro de um restaurante, né? O Gabriel também comentou, já trabalha há década aí. E aqui a gente vai falar sobre 3 pontos focais, né, pessoal? A gente fala tanto de marketing, posicionamento, né? Tanto para atrair quanto reter clientes, gestão da operação, faturamento, CMV, estoque, né? Custos que muitas vezes o pessoal não enxerga, porque às vezes não adianta só vender, vender, vender e não ter uma boa gestão, né? E sistema, tecnologia, né, para poder automatizar todo esse processo, esse fluxo e ajudar o empreendedor, empoderando ele, para que ele possa crescer, vender mais, ter sucesso, porque a taxa de mortalidade é absurda, ela é altíssimamente alta, né, no food principalmente. Muitas vezes o empresário ele abre um negócio por oportunidade ou por necessidade, né? E aqui a gente está para somar, por isso que a gente agrega forças, né? Tanto com experiência de marketing, quanto gestão, quanto tecnologia. E na visão de vocês aí, o erro mais comum, assim, o que vocês entendem que mais trava restaurantes hoje? Bom, vou falar um pouquinho sobre o meu ponto de vista, né? Eu acho que o que mais trava hoje o crescimento de um restaurante é justamente o entendimento ali de quem está à frente da operação. Então, hoje muitas vezes o cliente ele quer faturar mais, mas necessariamente faturar não é lucrar mais. Muitas vezes ele tem que organizar a sua operação. Muitas vezes assim, a gente entra numa call com um cliente que ele nos procura para fazer um tráfego pago, por exemplo, e conversando com ele, você entende que ele não precisa daquilo. Ele precisa entender o que é um CMV, porque muitas vezes ele vende pelo feeling, mas ele não sabe quanto custa o produto dele. Então, essa organização, né, como você disse, Narel, as pessoas elas iniciam principalmente no mercado do food porque tem uma barreira menor de entrada, você consegue entrar com um investimento baixo. Muitas das empresas do mercado são familiares, então também existe um problema de gestão quando se tem uma empresa familiar, até porque às vezes se perde um pouco nessa gestão por trabalhar com família, e isso é muito normal no mercado de food. E a gente conversa com donos de negócios que eles começam pela oportunidade, mas eles não evoluem na educação. E essa é uma dificuldade muito grande, né? Saber que faturar mais não é lucrar mais. Muitas vezes você não tem que vender para mais pessoas, você precisa vender o produto certo mais vezes. Muitas vezes você tem um cardápio que tem 50 opções de produto, mas quando você puxa um relatório dos últimos 3 meses, existem produtos ali que você vendeu 1 ou 2 vezes. Então, não faz sentido, muitas vezes, o que o dono da operação, né, ele coloca ali para jogo, ele coloca para o mercado. Porque a primeira percepção dele é justamente essa. Preciso faturar mais. Mas acredito que muitas vezes não é o faturar e sim o lucrar. Top. Na minha visão, assim, Narel, o que que acontece? Eu agora vou falar com um olhar mais técnico, né? Porque por isso que o Ricardo tá aí. Mas assim, hoje, estando à frente, né? Eu também ajudo bastante ali o pessoal do suporte. Mas o que pega bastante, o que eu vejo os restaurantes pecando muito, é na hora de escolher um bom computador, um bom equipamento para trabalhar com o sistema. Às vezes ele até tem um produto muito legal, ele faz um CMV bacana, ele entende ali, só que o equipamento dele é muito ruim, né? Então isso faz com que ele perca a venda. Então ele fica obsoleto, a impressora para. Então, assim, ele precisa ter uma identidade na estrutura do negócio dele, técnica, para que rode muito bem o que ele já tem hoje. Além de fazer todo o que o Ricardo comentou, entende? Então isso trava bastante a operação ali dele. Muito bem colocado, Gabriel. Não adianta nada a gente ter um sistema de ponta aqui, com uma gestão aguçada e não ter um computador bom para trabalhar, né? Afinal de contas, é ele que recebe o pedido, né? Imprime. E outra pessoa, às vezes eu vejo também por aqui, não querem investir em equipamento, investir em cadeira, em maquinário, e esquecer de comprar um bom computador. Aí chega na hora, claro que o sistema vai ficar lento, isso vai ocasionar lentidão na operação, vai trancar a fila, né? Vai frustrar o cliente, né? Exatamente. Mas o que vocês entendem? Se o problema ele costuma estar mais em marketing, operação ou gestão, ou é um conjunto todo da obra, da ópera aí? Muito bom. Vai lá, Ricardo. Acredito que assim, o que você pontuou, Narel, são todas engrenagens, né? Tudo precisa estar perfeito
para funcionar bem a operação. Porque, é como eu falo para você, hoje nós trabalhamos em vários segmentos, nós somos uma empresa que oferece soluções para o mercado de food. Então, nós atendemos desde o cliente que fatura hoje R$ 20.000 ao cliente que fatura R$500 mil por mês. Nós temos esses tipos de clientes na nossa estrutura. E a gente percebe que o cliente que tem um faturamento, uma lucratividade maior, é o cliente que justamente consegue ter o entendimento de cada uma dessas peças, da importância de cada uma dessas peças. Eu volto a pontuar para você, Narel, com relação a tráfego pago, porque é algo que as pessoas chegam em nós como se tráfego pago fosse um milagre. E não é. Tráfego, ele só mostra aquilo que você tem para oferecer para o seu público, para o seu mercado. Então não adianta você ter uma pizza que até a sua mãe, quando quer comprar uma pizza, pede na concorrência, e você acha que o tráfego pago vai resolver o seu problema, você tem um produto ruim. Então, muitas vezes a gente identifica isso e a gente fala para o cliente, tráfego não é o problema. O seu problema é justamente gestão, o seu problema muitas vezes é realmente produto. E às vezes a pessoa tem um produto bom e ela precisa escalar. Faz sentido. Mas muitas vezes a pessoa tem um produto que não é tão bacana, a gente roda no tráfego, até dá ali um aumento de vendas inicialmente, mas acaba que num curto período as vendas não fluem mais, porque as pessoas provam e elas não voltam a comprar, perde recorrência, e aí é onde vai para o buraco, né? Normalmente a empresa ela começa a perder faturamento e muitas vezes ela acaba quebrando, como é muito comum nesse mercado. E aquilo, né? Agência, serviço, é budget, e aí você não sabe quem é o seu cliente, qual é o ICP, a persona, acaba investindo sem experiência, expertise, então, às vezes pode ser justamente um ralo, né? O lojista acaba investindo sem saber para quem fazer e como fazer, né? Então, por isso, o próprio Impulsiona, pessoal, se alguém precisar de apoio, que eles fazem esse serviço também, muito bem ali de engajar, impulsionar o negócio, tanto na parte do tráfego quanto do orgânico. Mas acho que tu colocou muito bem, né, cara? Não adianta ter um produto que nem a tua mãe ou algum teu amigo vai comprar aí porque o produto não funciona, não é bom, não é o tráfego que vai resolver, né? Então, é um problema mais de operação mesmo, né? De produto ali, para melhorar. Mas, Gabriel, se quiser complementar aí. Então, eu acho que o Ricardo encaixou bem aí, né? A engrenagem. Essa engrenagem, ela precisa girar no contexto geral. Então, não adianta eu ter um bom marketing, mas eu tenho uma pecinha faltando ali, que é o computador ruim, ou às vezes até o atendente que não entendeu como usar o sistema. Então, eu vou ter um gargalo na operação muito maior. Não adianta a gente fazer uma gestão gigante de tráfego, trazer demanda se o cliente não consegue atender essa demanda. Então, a gente entende todos esses pontos antes de chegar no tráfego. Então, muito bem colocado aí, cara. Show. Pessoal, e complementando um pouquinho aqui, né, marketing, operação e gestão, até o pessoal sorriu um pouco, porque de fato é o conjunto da obra, né, além de gestão também entra pessoas, equipe, recrutamento, seleção. Em operação, quando a gente está falando aqui, a gente está falando de maquinário, equipamento, é hardware bom, operando além de software, né, tecnologia por trás aí. E marketing, né, pessoal? Marketing não funciona só para atrair cliente, né, com anúncios, né? Às vezes um conteúdo ou um marketing feito de forma orgânica, que viraliza, ele pode somar muito mais do que o investimento pago, né? E antigamente, a gente está aqui, meio raiz, assim, né? Começamos a operar, não tinha nem internet nos pontos de venda, e as ações de marketing e canais de exposição eram outros, né? Nem havia anúncios em redes sociais. Claro que o mundo mudou, hoje é tudo mais digital, as pessoas têm o celular na mão, né? Mas não se resume a tráfego pago, né? A gente pode fazer várias, dezenas, centenas de possibilidades de divulgação, né? Seja com o cliente experimentando o produto, né, para virar uma forma de ser um influenciador, ou investindo no outdoor, até mesmo uma panfletagem local numa região funciona muito bem, porque delivery, querendo ou não, é produto bom, é tempo de entrega rápido, né, e preço acessível ali também, para poder adquirir aí mais clientes, e como acho que bem o Ricardo e o Gabriel trouxeram, pessoal, não adianta trazer gente nova se não fidelizar. E às vezes é muito melhor vender para quem já compra de ti, vender melhor, agregar ticket, agregar valor, do que simplesmente atrair cliente novo, que a maioria não volta para comprar de novo, né? E o investimento é elevado, né? Até falando ali de marketplaces, né? E outras ações como
como forma de atração, o pessoal olha muito sobre comissão, né? E a comissão, muitas vezes, ela é praticamente um investimento que a gente faz em marketing, anúncio, né? Ou em serviço, mas aquilo, a gente precisa trazer os clientes para reforçar a nossa base, para que a gente possa não depender tanto de terceiros, né? Podendo ser autônomo nas operações, ter o próprio crescimento. E o que vocês consideram sobre crescimento aqui, essa palavra? O que vocês entendem que faz um restaurante crescer hoje, além do que a gente já comentou aí de operação, gestão e marketing, né? Tem algum ponto ou algo que vocês analisam mais na base aí? Pô, o pessoal que faz isso aqui costuma dar certo, né? E o que vocês veem funcionando na prática de forma efetiva? Bom, Narel, até para pontuar, né, o que você falou, que toda fonte, né, de aquisição ela é válida, né? Eu até brinco. Tem uma pizzaria aqui na minha região, que é uma pizzaria que ainda usa uma estratégia de recortar o cupom na tampa da caixa da pizza. Você junta 10 e ganha uma outra pizza. Aí quando eu falei pro Gabriel, ele falou, cara, esse pessoal tá ultrapassado, né? Porque hoje o programa de fidelidade é digital, o cara se cadastra, acumula pontos e tal. Mas toda fonte de tráfego, toda fonte, ela tem que ser utilizada. O cara ele pode ter o digital, mas ele também pode ter ali na tampa da caixa da pizza dele uma opção para juntar 10 cupons e fazer a troca. Ele pode ter o tráfego, ele pode também panfletar na região dele, ele pode fazer uma parceria com influencers e dar ali um ticket, um cupom para o influencer, onde ele pode metrificar no final do mês quantos cupons no nome daquele influencer foram resgatados e se está valendo a pena a parceria ou não. Então, assim, o crescimento, o Narel, eu acho que vai muito desse ponto de formas de aquisição de novos clientes e retenção dessa base de clientes, fazer com que aumente o ticket médio desse cliente, oferecendo ali opções de upsell, de cross-sell no cardápio, que são coisas básicas, mas que poucas pessoas fazem também nos dias de hoje. E o entendimento daquelas engrenagens que a gente já falou. Não adianta você vender hoje, querer só faturar mais, porque muitas vezes o seu lucro, né, a sua margem na última linha, ela está numa melhor gestão. Porque o seu crescimento, você só consegue crescer com lucro, você não cresce com faturamento. É o lucro que faz você ter uma receita para investir numa nova unidade, num novo equipamento, numa contratação. Então, para você ter esse lucro, realmente você tem que ter uma gestão eficiente da operação no geral. Então, Gabriel, se quer complementar também, à vontade. Muito bom. Eu acredito que, claro, faz sentido as engrenagens estar funcionando, mas trazendo um pouquinho mais agora o papel técnico, né? Não adianta a gente fazer a implantação de cardápio e aí lá na ponta o cliente estragar o cardápio. Então, deixar sem foto, sem descrição, sem nomenclatura correta. Então, eu imagino assim, a experiência do usuário vendo aquele cardápio. Então, assim, se eu tenho essa parte bem definida lá dentro, isso é um ponto positivo, porque a loja ela consegue, de fato, faturar um pouquinho mais e ter um pouquinho mais de lucro, né? Mas, complementando com o que o Ricardo falou, nem sempre o faturamento quer dizer que está vendendo, lucrando bastante. Então, eu acredito que as pessoas têm uma crença errada sobre isso, né? Então, quando a gente pensa, puta, qual é o meu lucro em cima desse cardápio digital, em cima dessa integração, em cima daquilo? E aí a galera consegue ter ali, de fato, uma melhora dentro do crescimento do restaurante dela. Mas precisa olhar para esses pontos. Muito bom, pessoal. Pessoal, aqui não tem chave do sucesso, né? E aquela coisa, o que pode funcionar para A, pode não funcionar para B, né? E dentro das estratégias, a gente usa muito isso aqui, está sempre testando, validando cenários e modelos, é metrificação. Acho que bem o pessoal colocou aqui, o influencer mesmo, muitas vezes a gente faz uma parceria, mas não metrifica número de views, número de acesso pelo link dele, né? Número de conversão pelo cupom de desconto, e também é uma forma de se remunerar o influenciador, né? Analisando as métricas e perfis. Isso vale para qualquer situação, até para o cupom na caixa da pizza mesmo, né? Destacado. Quantas pessoas acessaram por aquele QR Code de fato, né? E acho um ponto que eu sempre trago, assim, né, da fidelização ali, como o selo, né, de Acumule Pizza. Claro, a gente trabalha com uma solução digital aqui, que o cliente acaba não perdendo o selo, né, não esquece. E a grande sacada é conseguir pegar o dado desse cliente. Porque com a informação dele a gente sabe quem que é a pessoa, quantos anos tem, qual é a periodicidade de compra, e assim a gente analisa o perfil e consegue investir com maior assertividade, né? E para quem está assistindo aqui e é da área também, acho que vai se identificar muito, porque empreender
na área de gastronomia não é saber fazer uma pizza apenas, né? A gente está falando aqui de diversas situações, então o empreendedor ele tem que ser um multifunções ou ter uma equipe aí que consiga agregar muito ao negócio dele, né? Para quem não tem experiência ou time na área de marketing, uma agência ou um serviço vai ajudar muito aí para poder auxiliar em tráfego, em posicionamento, em postagens, porque a gente tem que ter cadência e constância nas redes, né? A própria live aqui a gente faz de maneira quinzenal, de uma forma para gerar constância e cadência, e a gente consegue agregar conteúdos e daqui também saem mais materiais, né? O que vai alimentando, tanto aqui para a Loi quanto para o pessoal da Impulsiona. É isso, né? Empreender no food, assim como acho que em outros segmentos também, você tem que saber um pouco de tudo, mas na prática a gente vai ser especialista em algo, né? Afinal de contas, aí senão a gente fica que nem um pato, né? Não nada, não vou, não caminha direito, né? Mas é um conjunto da obra. E a gente foi falando um pouquinho sobre posicionamento, sobre iFood, que eu sei que é um serviço que vocês realizam aí dentro da Impulsiona, né? Como é que vocês costumam trabalhar o posicionamento das lojas no iFood quando ela entra na consultoria, na assessoria de vocês? Assim, o Gabriel já citou alguns detalhes como catálogo, imagem, né? Eu vi aqui também, o pessoal tá elogiando aqui a live, quem quiser tiver perguntas, eu vi que a Dani aqui disse um top demais, que ela também faz parte da equipe aí e trabalha nessa área, mas se puderem contar um pouquinho mais, até para o pessoal conhecer, quem tiver interesse, né, de ter uma consultoria, uma assessoria especializada em aumento de performance e posicionamento no iFood, conta para nós um pouquinho como é que vocês fazem esse trabalho aí com os lojistas para gerar mais performance, né, mais resultado nos marketplaces aí. Bom, essa consultoria, Narel, ela busca primeiramente mostrar ali para o dono da operação as taxas que são cobradas dele para que ele entenda qual deve ser a precificação real do produto dele. Porque existem muitos casos que o cliente ele vende um produto no cardápio próprio por R$50 e a precificação dele no iFood é R$5 a mais. Você pergunta, mas de onde você tirou isso? Eu coloquei R$5 a mais em todos os produtos. Cara, a gente sabe que a margem, a comissão do iFood não funciona assim. Ela é um percentual sobre o produto. Se você usa o motoboy do iFood, você paga um percentual. Se você usa entrega própria, você paga outro percentual. Então a gente mostra para ele ali, primeiramente, a precificação do produto. Qual deveria ser para que ele realmente tenha lucro na operação do iFood. Porque o iFood, ele tem a forma dele trabalhar e você pode se adequar e fazer dele um parceiro, ou você pode falar que ele é o vilão da sua operação. Existem os dois processos, existem as duas operações. Mas, basicamente, essa consultoria ela consiste tanto em mostrar para o cliente, né, essa questão de descontos, como também a questão de ranqueamento dentro do próprio iFood, né? Porque hoje as palavras-chave, né, o SEO que é utilizado no Google, também é utilizado no iFood. Hoje, se você tem uma loja e você vende pastel e vende pizza, se você chama ela de lanchonete dentro do iFood, você está perdendo venda. Então, você tem que colocar uma descrição, você tem que ter um nome que remeta ao seu produto, você tem que facilitar ser encontrado dentro do iFood. Porque, caso contrário, você vai ser só mais uma loja que vai estar ali dentro, você vai estar com a loja aberta dentro do iFood, você não é encontrado dentro do iFood. Então, a questão de descrição, que a gente bate muito na tecla também, questão de fotos, porque hoje não só no iFood, né, mas no mercado de food no geral, as pessoas compram e consomem pela imagem, né? A imagem é o primeiro ponto de contato do food service, né? Então, as fotos elas são muito importantes e é algo que muitas pessoas do mercado pecam, né? Usam fotos geradas por IA, banco de imagem. Então, assim, dificilmente hoje o dono de uma operação ele não tem um celular com uma qualidade razoável para tirar uma foto. Ele tem, só que ele não quer. Ele não quer tirar porque dá um pouco de trabalho. Ele não quer montar um lanche para tirar uma foto porque dá trabalho. Só que isso faz a diferença lá na frente, né? Esses são pontos simples, mas são pontos chaves. Então, tem que ter atenção nessa questão. A consultoria, então, ela foca na questão do posicionamento do iFood para ser encontrado através de palavras-chave. As taxas, né, que o iFood faz hoje, que são cobradas do consumidor, do proprietário da loja, são os pontos focais da consultoria, né? Além também de estar tirando sempre
daquelas campanhas que o dono não pede para estar, mas o iFood coloca lá mesmo sem você saber, né? Então, mostrar para ele que ele tem que fazer isso diariamente, ou ter o nosso acompanhamento também, que nós oferecemos o serviço para ter esse acompanhamento e nós fazemos esse trabalho para o dono da operação. Mas é basicamente isso. Show de bola. Só para complementar, né, Ricardo? Esse trabalho hoje, quem é feito pela Dani, nossa UX de cardápio aí. Então, ela pega a experiência do cliente, não só no cardápio digital, mas direto ali no iFood. Então, ela traz aquela vida, ela faz aquele cardápio voltar à vida de novo, para que ele seja um cardápio bem visto. A gente cansa de pegar lojas, né, aqui no iFood, lojas assim, que o próprio cliente criou, só que, às vezes, com muito erro de português, às vezes com muito erro de nomenclatura, às vezes com erros de imagem, coisas absurdas. E isso faz com que o cara não venda. E um outro ponto que o Ricardo citou. É preciso acompanhar quais campanhas essa loja está vinculada. Se faz sentido aquela campanha. Então, muitas das vezes, o dono do restaurante, eu acredito que ele esteja na correria, ele não tem tempo de sentar no computador para conseguir avaliar. Imagina como é que é a vida do dono do restaurante. É fornecedor, é boleto, é o gás que para. E aí ele não tem tempo para acompanhar essa tecnologia, né? Por mais que ele esteja ali no iFood vendendo, às vezes ele também está tomando prejuízo. Só que ele precisa de uma equipe que consiga olhar para isso para ele. É aquela coisa, é dividir, dar as casinhas para as pessoas trabalharem. E quando isso acontece, aí sim você tem um retorno maior, até dentro do iFood. Muito bom, pessoal. E é isso que a gente também percebe de fora, não sendo especialista, né, nesse modelo de serviço aqui na loja, mas é isso, o pessoal às vezes coloca ali e ainda quer aumentar um pouco de margem, achando que vai ter o desconto da comissão. Acho que bem o pessoal trouxe, não adianta vender mais, vender por vender, ou vender trocando figurinha, ou vender até muitas vezes tomando prejuízo, né? Então, se de fato a gente não entender sobre CMV, sobre custo ali com logística, taxa de comissionamento, pagamento online, muitas vezes pode ser um vilão, né? Mas é aquilo, o iFood é a maior vitrine hoje para o negócio de gastronomia no país. Então, quem não está também não é visto, né? E quem não é visto não é lembrado. É o que a gente sempre fala, pessoal, aqui tem que estar, porque é um canal de exposição de venda, mas não adianta estar lá para também trocar figurinha, né? Então, é necessário entender mais sobre as taxas. Muitas vezes a gente vai trabalhar com um valor mais elevado ou produtos específicos lá por dentro, né? Tentar captar esse dado aqui para o canal próprio, porque assim a gente consegue também gerar vendas pós, né? Primeira compra ou pesquisa. E achei muito legal sobre o posicionamento. Em seguida, a gente vê que também o pessoal às vezes quer vender, quer trazer mais acesso, mais conversão e acaba não colocando uma imagem, uma foto, né? Beleza, não tem celular, que acho que bem como o Ricardo trouxe, não tem a habilidade necessária para fazer uma captação. Poxa, vai lá e investe em alguém especializado que vai fazer essa captação, produzir um material legal. É que nem ter um cardápio excelente, físico, com experiência de toque, ou ilustrativo, né? Ou um tablet na mesa para um cardápio digital da mesma forma, né? A Dani comentou aqui, está lá do lado também a área dela, né? Às vezes você vende menos, porém lucrar mais. O montante em números às vezes engana. É isso aí, né? Não adianta às vezes querer vender mais ou aumentar, expandir a operação, sendo que a gente poderia ser mais lucrativo, né? Menos é mais, nem sempre quantidade é qualidade, aqui nas palavras da Dani, né? Eu acho que vale sempre olhar para isso, como que eu estou me posicionando. Meu produto, de fato, é um produto que eu compraria, ele vende, né, bem, a imagem é representativa, a imagem representa muito mais do que 1000 palavras, né, existe esse jargão, né, pessoal? Muito bom. Eu vi que o Emerson também aqui assinou para a gente, é nosso parceiro. Estivemos todos lá na Autocom, né, pessoal? A gente teve a oportunidade de se encontrar presencialmente, né, Ricardo tomou um café lá, um chopp também, né? Rolou uma janta lá num parceiro em comum. E por aí, é muito bom estar junto, estar presente. E, pessoal, a gente está sempre aberto para trocar. Quem estiver aqui nos ouvindo e quiser fazer perguntas, fiquem à vontade aí. Caso eu esteja passando alguém aqui, por favor, me reforce. Estou tentando mediar aqui ambas as partes, né? Tanto o pessoal que está assistindo quanto o pessoal que está aqui ministrando. Mas estamos sempre abertos a perguntas e a sugestões aí também, tá, pessoal? E dá para crescer só com iFood hoje? Dá para crescer só com iFood desde que você trabalhe com a precificação correta, né? Entender as categorias, se você tem as categorias no iFood, então se você consegue ter uma entrega grátis, o tempo de entrega, você entra numa outra categoria, então
Se você soubesse colocar e você tiver uma margem, né, um volume grande de vendas, mas principalmente, né, pelo amor de Deus, entender o seu CMV, você pode sim crescer no iFood. Porque se você entender exatamente qual é a sua margem de lucro em cada prato específico, a conta fica fácil. X pratos vezes o lucro daquele prato tem o X de lucro. Então é simples de você saber se você está crescendo ou não. Mas o problema é chegar até aí, né, Narão? Fazer a ficha técnica do produto, fazer o cálculo de CMV. Mas quando o dono da operação chega nesse ponto de fazer ficha técnica e fazer o CMV do produto, eu acredito que sim, dá para crescer, dá para fazer com que o iFood seja um parceiro estratégico na operação. Muito bom. Legal, pessoal. Não, é bem isso, né? O Ricardo trouxe muito bem aí, né? Dá para crescer sim, mas tem que crescer com consciência, né? E com previsão e certeza. Então, analise as operações. O pessoal tem dificuldade para fazer isso. Busquem parceiros de negócio que vão ajudar na construção da ficha técnica ou no posicionamento. E se vocês pudessem citar 3 pontos que fazem uma loja se destacar no iFood hoje, além do que a gente já comentou, assim, para a gente resumir aqui o papo de exposição em marketplace, poderiam citar 3 pontos, assim, que vocês entendem que gera um resultado ótimo? Eu acho que descrição do produto seria um ponto central, porque isso ajuda a ser encontrado, principalmente. Pensando no funil, o primeiro ponto ali, o topo do funil, seria ser encontrado. Depois que você é encontrado, seria a foto. Você tem que ter uma foto que te chama a atenção. E depois que você tem a foto, tem um diferencial que seria entrega grátis, por exemplo, ou tempo de entrega. E, claro, ter uma loja também bem avaliada, né? Então, assim, acho que talvez seja um pouquinho mais de 3 pontos, mas são pontos importantes para você conseguir se dar bem aí nos marketplaces, né? Legal. E peça, né? Peça uma avaliação do pessoal. Foi uma dica, né? O Ricardo bem comentou, que às vezes a gente não pede, né? Então a avaliação ela ranqueia muito, né, no algoritmo, assim como a descrição de um produto. E eu acho legal também, assim, trazendo um ponto que eu vejo lojas escalarem operações aqui também, remetendo que o pessoal da Impulsiona aqui falou, pessoal. Às vezes a gente tem uma lanchonete, mas a gente faz pizza e faz hambúrguer dentro dessa lanchonete. Só que a gente poderia ter ou 3 marcas distintas, uma só para pizza, uma para hambúrguer e uma para lanche, né? Ou tentar se categorizar nessas 3 referências de categorias, porque são categorias muito buscadas, né? E que podem trazer mais atração do que de repente se a gente se classificasse apenas como uma lanchonete. O cara não está buscando lanche, está buscando uma pizza ou um hambúrguer. Mas você já tem esse produto, só que você não se posicionou da maneira correta. Então, às vezes, é um detalhe que acaba fazendo toda a diferença aí, né? Sim. Legal. Acho que a terceira pergunta, ela vem na linha, né? O que o lojista já pode começar a fazer melhor. A gente já citou aqui, pessoal, depois que não ouviu, né? Pode ver na live ali. Mas é sobre isso, é descrição, é imagem, é produto, é aproveitar campanhas, ofertas, a teleentrega grátis, né? Também você vai catando lá dentro do marketplace, você está buscando cupom, você está buscando benefício, né? O cliente geralmente que não busca cupom, não busca benefício, ele já é da empresa. Então, muitas vezes ele pede ali por comunidade, tem um cartão cadastrado na plataforma, pediu de maneira ágil. Mas esse cliente, muitas vezes, ele nem é do marketplace, ele é da própria loja, só que a loja não tem um canal digital, uma forma fácil e ágil dele pedir, ele acaba preferindo e optando pedir pelo marketplace. Isso aí acaba onerando o custo sempre em transação, né, em pedido, que a gente poderia estar reduzindo o custo de aquisição desse pedido, trazendo ele para a base própria, né? Mas eu sempre aqui também, a gente sempre analisa o iFood, a gente é tanto que é top 20 integradora do iFood no país aí, porque de fato é um canal de tração. A gente começou assim há 15 anos atrás, atraindo clientes para a empresa como um canal de exposição. E tem que estar, pessoal. Se não tiver lá, o cliente vai comprar de um outro concorrente. Mas cuide muito isso. Não adianta estar por estar se a gente não tem margem, né? Não tem saúde financeira e operacional no negócio, porque é crucial que a gente tenha resultado, né? Que o pessoal que trouxe no início, o lucro, ele é o oxigênio da organização, né? Se não tem lucro, não tem resultado, a gente acaba não conseguindo expandir, evoluir, fazer um novo layout. E isso tudo pode ser um pouco maçante,
mas ele não é feito só uma vez. Análise de CMV, ficha técnica, lá, análise de lógica. Isso tem que ser feito de forma periódica, não precisa ser todo dia, mas ele pode ser feito a cada 3, a cada 6 ou a cada 12 meses. É que nem lançar um produto novo no cardápio. O cliente não quer comer sempre o arroz com feijão, ele quer um arroz com feijão com um toque especial que foi lançado nesse semestre. Então ele quer novidade, né? A gente tem que estar sempre se inovando, mudando. Claro que tem locais que fazem há muitos anos o mesmo processo, o mesmo produto, são características, por isso funciona muito bem também. Time que mexe time que ganha não se mexe, aquela coisa, né? Mas é sempre importante estar trazendo coisas novas, porque afinal de contas, os públicos também vão mudando ao longo do tempo, né? Então a gente não está mais vendendo para o pai e para a mãe, agora a gente está vendendo para o filho, daqui a pouco a gente está vendendo para o filho do filho, né? Então a comunicação é outra, né? E acho que bem como o Ricardo trouxe como um primeiro ponto, é atração, né, pessoal? Não adianta a gente ter um excelente produto, um excelente atendimento, uma excelente foto, uma excelente descrição e não ser visto, né? Então a gente precisa ser visto para ser lembrado, né? E ser referenciado. Pessoal, algum ponto mais que vocês gostariam de agregar aqui? Senão eu vou pro próximo ponto. O papo é rápido aqui, a gente já foi 40 minutos, né? Parece que faz 5 que a gente está se falando, mas a gente fala muito sobre food marketing, né? Sobre o marketing no food, a gente vem trazer... E o que vocês entendem sobre o marketing no food, sobre o conceito de food marketing na prática aí para negócios? Bom, o conceito de food marketing, né? O food marketing ele vem crescendo não há muito tempo, né? Vamos dizer assim, porque o mercado, por exemplo, de e-commerce, ele já é desenvolvido há mais tempo do que o food marketing, né? Muitas das tecnologias hoje utilizadas no food marketing vieram do e-commerce, né? Uhum. Então, falando em retenção, atração de clientes, né? Hoje o CRM, inclusive o CRM que nós fazemos a utilização, nós conseguimos criar públicos e campanhas inteligentes, campanhas que disparam através de gatilhos. Então eu tenho ali um público na minha base ali de 5.000 pessoas, eu consigo criar uma campanha de aniversário e conseguir disparar uma mensagem, um cupom específico para aquelas pessoas que estão ali dentro da minha base. Então, esse é um ponto de contato e um diferencial que as lojas têm que ter hoje, né? É um diferencial, é quase que uma obrigação. Ter uma diferenciação não só de produto, mas sim de comunicação com o cliente. Com relação a canais de aquisição, que nós já falamos, né? Tráfego pago, panfletagem, tudo que for para trazer, para mostrar a marca, para gerar branding para a marca, né? Para divulgar a marca, é válido para o mercado. Só para você entender, Nara, só para te dar um contexto, nós temos um cliente que ele colocou um produto novo no cardápio dele, e esse produto nós fizemos um investimento em tráfego nele durante 2 meses. Esse produto ele se tornou 9% do faturamento bruto da loja em 2 meses. Só que no segundo mês, mesmo eu tendo um produto novo, que passou a ter 9% do faturamento da loja, o faturamento bruto da loja caiu em quase 20%. E aí como é que a gente explica isso? Se eu criei um produto novo para gerar mais receita e mais faturamento para a operação. Esse produto me bateu quase 10%. Como é que o meu faturamento bruto caiu? Puxando números e analisando números, nós vimos que o ticket médio dele de retirada no balcão caiu R$6. E aí, conversando com esse cliente, nós entendemos que os funcionários fixos que ele tinha, ele trocou muitos por freela. E é o cara que não oferece uma batata grande, que não oferece um molho extra. E assim, é algo que a gente vai analisando e vai notando que muitas vezes a gente trabalha com marketing, a gente pensa numa estratégia, a gente consegue criar e validar um produto, mas no final a gente derruba o faturamento bruto da loja por uma questão interna que a gente tem que pesquisar e fuçar muito para achar. Então, mudando um pouquinho, né, levando também para esse contexto de food marketing, fazer o investimento em food marketing ele é, sim, primordial e essencial, mas nunca esquecer de todos os pontos da operação, que é justamente essa engrenagem que a gente mencionou. Muito bom. Eu sou fã do garçom de shopping, né? Tem 30 estabelecimentos e tem aquele lá que vai lá, tipo, pô, já almoçou hoje, né? Você tem um prato aqui. Cara, geralmente é nesse que eu vou. Porque é o cara que me convida. E o pessoal às vezes contrata caixa e os próprios caixas acham que ele só tem que tirar pedido, fechar o pagamento. E era isso.
né? Você citou fidelidade, né? A CRM, a gente trabalha com essa tecnologia aqui para fomentar a recompra e o perfil. O nosso maior gap quando a gente lançou a tecnologia era que o caixa não convidava o cliente a participar, porque ele não estava ali para cadastrar cliente, ele estava ali para fechar a venda, né? Eu acho que é muito disso, muito bem trazido o ponto, porque aquilo, né? O garçom ele é um vendedor, pô, aceitaria uma sobremesa, né? Bom tomar a saideira, né? O bar vai fechar, você quer pedir agora, isso tudo vai agregando ticket médio, o cliente já está ali à disposição para uma compra, já está à disposição e aberto a comprar. Poxa, não quer levar para mais 5 ou para mais 10 uma batata? Com certeza, já estou aqui, nem estava pensando, mas já que tu me ofereceu, eu quero, né? Então é muito também de pontos que fogem, né, do próprio do marketing, né, ou da gestão ali, porque, enfim, isso está na equipe, está na cultura, está no processo de como fazer também, né? Então, a gente tem que buscar gente que mais venda, que corra mais atrás e não simplesmente fique aceitando ou tirando o pedido que lhe convém, né? Não custa nada. Ou não a gente já tem, né? A gente fala muito isso aqui em vendas, né? Não custa nada oferecer algo mais porque vai agregar valor ao ticket médio, né? Então, muitas vezes, aumentar a volumetria e deixar de fazer uma prática que era feita antes, que já gerava um resultado bom, mesmo a gente tendo agregado resultado e valor, a gente acaba tendo uma perda aqui porque a gente deixou de fazer alguma atitude que a gente já fazia no passado. Então, é sempre importante analisar o que funciona, né, pessoal? E reforço, o que funciona para A, muitas vezes não funciona para B, mesmo estando no mesmo segmento, mesmo estando com o mesmo produto, pode ser a mesma pizza. Só que às vezes a tua pizza ela é uma pizza artesanal, você tem que destacar esse valor, né? Como que é a entrega, a experiência. Eu sou o fã da experiência e o fã do atendimento, né? Porque o atendimento ele traz relacionamento, né? Mesmo às vezes com um produto ruim, tu sendo um bom atendente, você consegue criar o vínculo e dar uma oportunidade do cliente voltar de novo. Eu acho que aqui tem mais duas colocações aqui. O que a maioria do segmento, a maioria dos lojistas não entendeu sobre o food marketing ainda e o que um lojista pode começar a fazer para se tornar melhor nesse aspecto, né, de posicionamento e do marketing como um todo na área de gastronomia. Bom, acredito que é justamente entender, estudar, ou aquilo que você já comentou, Narel, é procurar alguém que entenda e saiba, né, como pode ajudar esse dono de restaurante. A gente sabe que ele está no dia a dia, ele está na correria, mas hoje existe o sistema, existe empresas como a Impulsiona que pode manusear esse sistema, que faça com que ele possa ter um diferencial não só de produto, mas sim de comunicação, como um programa de fidelidade, porque a fidelidade hoje da Aloy é algo assim que é um baita diferencial, né? Inclusive, nós fizemos uma reunião com um cliente, acho que há uns 2 dias, e nós comentamos isso com ele. Cara, como é que está a sua concorrência na região? Ah, abriu a empresa A, B, pô, são concorrentes aqui que eu não tinha. Qual que é o seu diferencial de produtos? São todos parecidos, produtos, preços parecidos. O que vai ser a diferenciação? O programa de fidelidade. Pô, tem a minha pizzaria do Gabriel e do Narel. Todas têm um preço equivalente e o produto é equivalente. Pô, eu vou comprar no Narel porque lá eu vou acumular pontos que eu posso trocar numa pizza futuramente. Então, assim, o food marketing em si, né, ele é composto por várias soluções. É o e-mail que você pode estar enviando para o cliente ali numa campanha, é o WhatsApp, é a questão do acúmulo de pontos. Então, você tem que tomar a frente da operação também para saber não só como trazer, mas como reter novos clientes, porque assim como a gente falou de ticket médio, tem o LTV também, né? O quanto esse cliente deixa na sua operação do início ao fim da vida desse cliente dentro da sua operação, né? Se você tem um cliente hoje, eu até falo com alguns clientes, né, que nós temos aqui dentro, ele chama a pessoa que faz a primeira compra com ele de cliente. Esse cara não é seu cliente. Esse cara vai ser fidelizado depois da terceira compra. Né? Muitas vezes depois da terceira, da quarta compra, que você ganha muito na recorrência desses clientes. Porque da primeira até a terceira ali, você tem uma perda enorme. Existem operações que a cada 100 clientes que faz a primeira compra, 30 voltam para fazer a segunda, você perde 70%. Por que você está perdendo 70% da sua aquisição hoje? O que falta você fazer? Né? Então, é um cupom, é uma atração, é ser lembrado. Muitas vezes o cliente precisa ser apenas lembrado.
é uma mensagem que ele recebe no WhatsApp dele depois de 30, 40 dias sem fazer nenhum pedido, que ele lembra da marca e ele volta a comprar com a marca, né? Então, acho que são vários pontos aí para o cliente entender esse mercado e colocar o pezinho nesse mercado e começar a progredir e alavancar a operação dele. Muito bom. Gabriel, quer agregar um pouco também aqui a tua experiência e visão? Acho que o Ricardo ele colocou muito bem colocado, né, o posicionamento dele, mas ainda falando do food market, eu acredito que um treinamento para a equipe local. Então, acho que o balconista ele tem que saber se comunicar com o cliente e ofertar produtos melhor, né? Tantas vezes a gente fala da experiência do cardápio, a gente coloca lá a pergunta, né? Então, fala, pô, o balconista só precisa ver, deseja colocar mais batata frita ou adicional de extra por mais R$ 5? Então, a gente passa até um treinamento para essa galera, fala assim, olha, você que vai estar operando aqui no cardápio, você só precisa ler isso daqui para falar com o cliente ali na frente do balcão. E aí o cliente, muitas das vezes a resposta é sim, então a gente sobe o ticket de maneira assim, na frente de caixa mesmo, muito rápido, né? Com pequenas mudanças. Então acho que está muito bem colocado aí. Show. Pessoal, a gente falou de marketing, né, para a área de gastronomia, para o food, e marketing não é só atrair, marketing é relacionamento. O marketing, no termo, significa relacionamento. Relacionamento para gerar atração, para gerar retenção. Muito bem, eu vou ter que fazer um artigo e disponibilizar, a gente pode até soltar um co-branding, mas essa pesquisa é fatídica, né, pessoal? A maioria dos clientes não voltam para comprar de novo após a primeira compra, nem na segunda. Eles vão se tornar clientes de fato, como bem acho que o Ricardo pontuou, depois da terceira compra, né? A gente olha aqui bases que estão conosco de lojistas há mais de 10 anos aqui, e tem cliente lá com mais de 1.000 visitas na loja, sabe? Tem clientes que a gente pegou assim e analisou a estatística, a cada 3 dias ele ia 2 vezes na cafeteria. Então, é uma senhora que está aposentada, mas vai lá todo dia tomar um cafezinho à tarde. É esse tipo de gente que mantém os negócios de pé, né? E quando a gente consegue entender isso, a gente tem segurança e tem saúde organizacional, porque a gente tem previsibilidade. A gente desenvolveu uma carteira de clientes que a gente consegue saber que vai fidelizar. E quando a gente lançar um produto novo, ou até mesmo uma nova marca, a gente também tem base para poder pulverizar essa comunicação e gerar atração de novos negócios, né? E fidelize. LTV, para quem não conhece o termo, pessoal, é Lifetime Value, né? Então é quanto tempo um cliente consegue manter o relacionamento contigo, gerando recorrência, receita e cliente satisfeito indica, né? Não muitos, comparado aos clientes insatisfeitos que detonam para todo mundo que eles ouvem, né? E até na nossa ferramenta ali de CRM, além do cliente acumular pontos, ter as compras, né? E essas regras de relacionamento e aniversário em risco, ele também tem a pesquisa de satisfação e experiência, que muitas vezes eu vejo o cliente dar um feedback negativo para gerar construção e o lojista muitas vezes não acatar ou agradecer aquele feedback, né? Então sempre ter escutativa, a voz do cliente é o poder, né? Afinal de contas, quem está consumindo, quem está tendo experiência na ponta é ele, né? E mesmo ele elogiando, agradeça o elogio, afinal de contas ele parou para elogiar, né? Então, escutativa aí, né? Sempre com os clientes, porque a gente consegue gerar mais relacionamento, né? Então, através do marketing de retenção, além do marketing de atração, e isso tudo acaba englobando, né, para o food marketing, além de postagem, né? Ter o desejo de ter aquela experiência. Às vezes eu fico rolando, claro, a gente segue um monte de empresas de gastronomia e a gente está sempre com fome, né? Isso é nossa dor de trabalhar com restaurantes, porque toda hora você está vendo algum produto, ou é alguém fazendo uma comida, ou é alguém fazendo algo, porque de fato gera desejo, né? Desperta interesse. Eu gosto de uma história muito legal de um pessoal que fazia, nós estamos sediados aqui no Rio Grande do Sul, e o costelão 12 horas é o clássico, é famoso aqui. Só que é muito difícil parar, ter um pátio, botar fogo, ficar 12 horas com a carne lá. E o cara explicava como fazia essa carne, né? Ele gerava conteúdo e educação, mas você não ia parar para fazer isso. Você vai ter que ir lá e você pode comprar todo domingo lá com ele, né? Então, uma forma de se gerar valor sem investir em anúncio, simplesmente com orgânico. Assim, a gente pode disparar um e-mail, uma mala direta, né? Agregando valor como forma de experiência e proximidade. Pessoal, tiro rápido agora, a gente só tem mais 8 minutos aqui, né? A gente tem mais 4 tópicos aqui ainda. O pessoal trabalha bem na roteirização aí, né? Então eu vou tentar simplificar e ser mais objetivo, tá? Gestão e operação. Onde entra estoque e controle no crescimento e onde o restaurante mais perde dinheiro sem perceber, na visão de vocês?
no estoque. Certeza. Então, se você tem um estoque, um CMV que não é muito controlado ali dentro da tua operação, você está deixando muito dinheiro na mesa, né? E isso faz com que as operações tenham um gargalo gigante. Então, putz, fiz um fechamento esse mês aqui, mas para onde foi o meu dinheiro? O cara não cuidou durante os 30 dias do mês ali do estoque dele. Então, a gente vê muita taxa de desperdício dentro dos restaurantes. E isso traz, juntando assim um globo grande, um desperdício enorme de produto, insumos, aonde o cara não aproveita bem e ele não consegue escalar. Então, acho que o estoque ele tem que estar sempre visto, ele precisa ser lembrado, né? E muitos donos de loja esquecem do estoque, eles só querem vender. Vender, mas o estoque não está feito. Perde venda também se não tem estoque de produto, né? E a compra, né, o CMV é aquela coisa também, quem trabalha com sushi, o salmão oscila, né? A gente estava falando de ficha técnica aqui também, isso tem que ser revisto sempre, porque o custo ele aumenta. Acho que o Gabriel trouxe muito bem aí, porque tem muita perda, né? Na área de alimentação mesmo, a gente vê muita comida indo fora, muito produto sendo desperdiçado, e o que às vezes o pessoal não analisa é justamente isso, né? Compra 1 quilo de batata e não considera quanto perdeu no descascar a batata, né? Às vezes é o manuseio correto do insumo que acaba trazendo mais margem e ou até mesmo o reaproveitamento aí, né, do estoque. E estoque parado, é dinheiro parado, né, pessoal? Então, também tem que movimentar e aí acho que vem muito também de encontro o armazenamento, né, para que o produto é perecível e tudo mais. Muito bom, Gabriel. Vamos para a próxima aqui. Diferencial. O que a maioria dos restaurantes não entendeu como forma de se diferenciar? Cara, eu acho que o diferencial é justamente escolher para que lado você vai atacar. No meu ponto de vista, existe dois posicionamentos, né, de mercado. Ou você vai se posicionar por preço, ou você vai se posicionar por diferenciação. Você não consegue ter os dois muitas vezes. Se você tem preço, você não vai conseguir ter a embalagem personalizada, o produto diferenciado, porque isso eleva o custo. Então, saber qual é o seu cliente é um ponto fundamental. Saber para quem você quer vender é um ponto fundamental. Porque normalmente quem quer vender para todo mundo acaba não vendendo para ninguém, né? Então saber quem é o seu público, acredito que é um diferencial para que dê certo aí a operação. Muito bom. Excelente. Eu recebi aqui do meu sócio mais cedo um artigo, agora me falhou o nome da empresa, mas a média do frango lá na Europa estava $8 e tinha um frango por R$4,99, né? Eles vendiam muito frango por valor acessível. Só que eles não tinham margem e lucro no frango. Só que para te pegar o frango, você tinha que ir até a loja e até o fundo da loja, né? E até você sair da loja, você acabava saindo com muito mais produtos. Então, às vezes, é ter um produto isca, né? Mas é uma diferenciação por ter um frango barato, mas ao mesmo tempo eu gosto da experiência e eu vou lá e agrego valor. Muito bem colocado, porque às vezes o pessoal acha que tem que batalhar por preço. Ninguém gosta de trabalhar com promoção e com preço baixo, não tem margem. E cliente de promoção é só por promoção, né? A gente acaba não tendo retorno, mas às vezes o perfil da loja é isso. O público é baixo custo, low cost, ticket baixo, e a gente tem que se posicionar dessa maneira, entender. Mas muito bom, acho que a maioria dos clientes não entendeu ainda qual é o seu próprio diferencial, né? É que nem a gente está falando aqui, a Impulsiona, pessoal. Tá aqui o Gabriel, tá o Ricardo, como e a Dani acabou não vindo junto, né? Mas é legal de entender a estrutura, porque aqui a gente está falando de uma pessoa que tem mais experiência na área de marketing e comunicação, que nem é o caso do Ricardo, né? Assim como o Gabriel na parte técnica, né? Enquanto a Dani lá também trabalha com a gestão de catálogo, né? De processo no fluxo. Isso tudo é complementar, né? Então, é muito legal entender, até nós mesmos, né? O que a gente faz de bom, o que a gente faz de certo, né? Eu achava que eu era um cara do planejamento, mais organizado, não era meu perfil. Meu perfil é comercial, é mais comunicação, mais relacionamento, isso acontece mais no feeling, mais no flow, no momento, né, da coisa. Mas é muito importante se autoconhecer, tanto como empreendedor quanto como negócio, né? E conhecer os clientes. E pessoal, quem não sabe, cara, pega o telefone, liga para o teu cliente, pergunta por que ele pede contigo, que ele não pede com outro. Ele vai te dizer o teu diferencial. Eu peço contigo é porque
você sempre me pergunta se eu estou bem, entende? Às vezes é um detalhe ínfimo, assim, que faz toda a diferença no final, né? Ou é porque você coloca uma mensagem na caixa da pizza, eu adoro receber ou dizer. Às vezes é uma coisa que nem está atrelada ao produto, nem ao processo, nem à tecnologia e nem à gestão. É simplesmente um toque, né? É a assinatura ali, é a marca registrada que faz a gente se diferenciar no mercado. Muito legal. Pessoal, e para fechar aqui, 3 minutinhos agora, né? A gente poderia falar mais horas aqui, com certeza, se vocês tiverem interesse, a gente pode vir no futuro fazer uma nova aqui também, né? E pessoal também aqui, segue os contatos da Impulsiona. Quem não conhece, quiser, é só mandar uma mensagem aqui que a gente direciona também. A gente vai estar super aberto a direcionar e eles, com certeza, né? Vão estar abertos a recebê-los lá. Para nós fechar aqui, o que vocês entendem que vai separar de fato quem vai crescer ou quem cresce e quem fica para trás? E aí, Gabriel? Essa é bom, hein? Essa vai dividir opiniões. Você quer começar, Ricardo? Cara, eu acho que justamente é educação, né? Educação é o que faz todo tipo de negócio crescer, né? Parar para estudar o mercado, parar para estudar o seu produto, parar para estudar o seu cliente, entender, procurar informação. Hoje a informação ela vem por diversos canais e ela é muito acessível, né? Hoje, se você tem uma dúvida sobre CMV, você entra no YouTube. Se você tiver um tempo para estudar, você consegue esclarecer muita coisa. Então, acredito que assim, não vai ser flores para quem está no mercado. A pessoa nunca vai poder parar e falar, agora tá bom, agora é só manter, porque vai vir alguém e vai te atropelar. O cara vai, se você tem uma pizzaria, o cara vai abrir no quarteirão de trás ali, ele vai fazer algo diferencial e vai atropelar e vai quebrar você. Então, sempre buscar crescer, buscar educação, acho que é o fundamental. Top. Eu acho que assim, aquele cara que estacionou no tempo, parou com a loja dele ali e achou que só abrir a porta hoje vai gerar um movimento para dentro do negócio dele, esse cara, tenho quase certeza que ele vai ficar para trás. Hoje o mundo mudou, a gente vive na era digital. Então, antigamente a gente tinha um fluxo de pessoas que passavam na calçada. Hoje o maior fluxo de pessoas está no celular, está aqui rolando o feed. Então, se você não se posicionar no seu digital, se você não trazer sua loja para o digital, provavelmente você vai ficar para trás. Então, isso vai separar ali, uma galera. E aí, trazendo um pouquinho mais sobre quem cresce, é o que o Ricardo comentou, né? Quem busca o conhecimento, quem se adapta à tecnologia no mercado, quem entende as engrenagens que a gente comentou aqui. Então, é o básico, é o arroz com feijão. Entender as engrenagens, como funciona, e treinar a equipe é o sucesso para o restaurante começar a alavancar bem aí. Para quem está querendo abrir um negócio, pega esses 3 principais. Pega as engrenagens de como funciona, o marketing e a equipe. Depois junta tudo, começa a escalar certinho, vai crescer demais. Só mestre aqui, né, pessoal? O papo é muito bom sempre, né? A gente está aqui para ajudar outros, né? E eu também concordo, pessoal, com o que vocês falam, né? Eu sou um cara também que está sempre tentando buscar conhecimento. Às vezes a gente entra na operação, então não adianta também adquirir muito conhecimento e não aplicar, né? Muitas vezes a gente cai muito na teoria e não aplica. Mas eu sou muito daquela, né? Se está parado, se está numa inércia, ou se está bom, pode ficar melhor. E se a gente não se mexer, empresa que não cresce está morrendo, aquela coisa, né? E hoje o mercado é cada vez mais competitivo, com mais players jogando na mesma partida, né, com diversos canais de comunicação. É isso mesmo que vocês falaram. Se o pessoal não se modernizar, não se digitalizar, não evoluir, não buscar ajuda para conseguir atender demandas que eles não conseguem ainda, vão ficar para trás, tá, pessoal? Eu também sou totalmente adepto dessa. Claro, a gente trabalha com a área de tecnologia, embora eu não aparente, eu tenho um perfil um pouco mais analógico. Para falar. A gente é suspeito para falar, né? Mas é aquilo, a gente viu muita coisa acontecer, muita coisa mudar, né? E hoje é tudo mais rápido, a barreira reduziu para entrar no mercado. Tipo, bem, o Ricardo trouxe também, o investimento não é tão elevado para ser entrado, você pode começar um negócio hoje dentro de casa, na área de gastronomia. E isso vai impactar alguém que tem uma estrutura grande, de décadas no mercado, porque é mais uma opção para o cliente, né? Então é se diferenciar, buscar conhecimento e se atualizar, né? Porque toda hora está mudando. Deixa eu ler aqui algumas considerações. A Gabi aqui estava agradecendo, muito bom o papo. A Gabi esteve também conosco aqui já.
a nossa parceira lá do Mato Grosso, ela já participou aqui. E vou ler o que ela escreveu, que o nosso olhar sobre o mercado, né, a dinâmica dos nossos clientes precisa estar no nosso radar. Somos o elo da automação em negócios, ainda analógicos, né? Exatamente, a maioria dos negócios ainda não tem uma operação digitalizada. E a gente sempre fala aqui em Pitch, né, a educação no mercado, tanto na parte de gestão, operação, quanto marketing, que é o nosso principal concorrente. É isso que a gente está tentando vencer aqui dentro, né? Educar, ajudar os outros também, porque, enfim, a gente trabalha aqui com milhares de lojistas, todos têm diversas e diferentes dores, mas na prática todo mundo quer uma vida melhor, quer vender mais, quer ter mais segurança, né? E previsibilidade nos seus negócios, né? Cada lead que eu atendo, de cara, comento com prospecção, né? Que eu não identifiquei o negócio dele, no status do Whats, que me deu um oi. Muitas vezes o lead chega aqui e ele nem se identifica, né? O lead, para quem não sabe, é alguém que está buscando uma tecnologia, mas ele nem sabe qual é a empresa dele, né? Então, trazer o Instagram para a gente ter uma leitura, ver como ele está se posicionando. Muitas vezes o papo aqui, pessoal, não precisa nem acontecer um fechamento de uma assessoria, consultoria aqui com o pessoal da Impulsiona, né? Ou na tecnologia que a gente desenvolve e comercializa e suporta em conjunto aqui. Muitas vezes é um bate-papo. Muitas vezes eu já ouvi assim, Narel, pô, quanto é que eu vou te pagar por essa reunião aqui, sabe? Eu disse, não, cara, a gente está aqui para ajudar e que se fizer sentido, a gente vai ser parceiro de negócio. Mas esse papo aqui, ele é super valioso e para nós aqui, acho que vocês vão concordar comigo, faz parte do nosso propósito, né? Afinal de contas, a gente está aqui para ajudar empreendedores e para gerar vantagem para a sociedade, né? Com experiências e com o melhor resultado aí. Deixa eu ver que a Dani comentou aqui também, a Dani da Impulsiona, né? É sair do comodismo, do jeito que está bom sempre, dá para melhorar. O comodismo que atrapalha os restaurantes de evoluir. Né? Aquilo, poxa, fiz a minha vida inteira assim, sempre funcionou. Cara, agora não funciona mais, entendeu? Você vai ter que criar algo novo, né? E, poxa, mas eu não sei mexer com computador, eu não entendo nada. Esse dia eu fechei com uma cliente também aqui, ela era da área de produtos naturais também, né? Poxa, me ajuda aqui. Não, fica tranquila que esse é o nosso papel aqui. Então, a gente vai trabalhar na implementação, vai trabalhar no onboard com treinamento e vai trabalhar no acompanhamento com suporte. Porque uma implementação também não acontece muito rápido em dias. Embora a gente consiga ativar a loja aqui em 3, 4, 5, 7 dias úteis, a gente vai refinando essa operação ao longo do tempo. É que nem o trabalho que vocês fazem aí, né, com a consultoria ali para o iFood ou até mesmo assessoria em marketing. A gente não vai acertar um anúncio lá no tráfego pago na primeira tentativa. A gente tem que fazer teste AB, tem que testar diferentes canais, diferentes ações também, porque na prática a gente tem que entender o que de fato funciona para o nosso negócio e para o nosso cliente. Só que para a gente entender, a gente precisa testar, tem que se arriscar. E ficar parado, sem se mexer, esperando a onda vir, quando ela vier, se a gente não tiver com uma prancha para surfar, a gente vai tomar uma vaca e vai embolar ali, e vai ser difícil sair, né? Legal. Rafa Inova aqui também elogiando. Acho que é parceiro de vocês aí, imagino, não me associei o nome. Rafa, me perdoe se eu estou cometendo uma gafe aqui. É muita gente, né? A Liliane Santos aqui comentou também que a estrutura de como manter os negócios faz toda a diferença e a tecnologia sempre precisa andar junto e enriquecedor esse bate-papo. Obrigadão, Liliane. Um prazer aqui receber por aqui, além de todos que participaram, né? Infelizmente, pessoal, o papo é rápido aqui, curto mesmo, a gente adoraria ficar mais horas aqui, mas, pessoal, para a gente poder fechar aqui, eu teria mais outros pontos, mas, enfim, preservar aqui o horário, a gente já excedeu alguns minutinhos. Considerações finais, se vocês puderem deixar uma mensagem aqui de incentivo ou algum insight que gere valor para quem está nos assistindo ou que pode vir a nos assistir, fica aberto agora para vocês fazerem as considerações finais e a gente vai se encaminhando. E até a próxima. Top demais, Narel. Obrigado por esse convite, por estar aqui presente com você, esse pessoal maravilhoso acompanhando a gente. Eu acho que vale a pena a gente colocar a meta aí para a parte 2. Tem muito conteúdo para falar ainda sobre marketing, muita coisa que a gente ainda não citou aqui. Então, assim, quando a gente fala do universo do food, basicamente é um mundo inteiro de coisas e possibilidades que a gente pode ainda investir e aprender com ele, né? Mas, assim, vamos marcar uma parte 2 aí para a gente poder fazer com essa galera aqui. Papo top demais. Obrigadão, querido. Bom, Narel, mais uma vez agradeço muito aí pela oportunidade, né, por estar abrindo as portas para a Impulsiona Delivery. Você é o nosso parceiro estratégico, né, nesse mercado, onde a gente oferece soluções para o mercado de food.
E o que eu quero deixar, né, para quem já está no mercado, ou quem está iniciando a operação no mercado de food, é que o sol nasce para todos, né? Todo mundo tem que se alimentar, todo mundo tem que comer. Então, assim, é entender para qual é o jogo que você quer jogar. Se você quer jogar o jogo do marketplace, entenda o seu CMV, entenda o seu produto, entenda a sua margem e jogue esse jogo. Se você vai jogar o jogo do cardápio próprio, que não quer pagar taxa para marketplace, entenda esse jogo, trabalhe com CRM, trabalhe com marketing, com food marketing, trabalhe com aquisição e retenção de clientes, porque o mercado é grande, o mercado é gigante, então tem muita oportunidade, mas claro, vai se destacar aquele que estiver melhor preparado. Com certeza. Pessoal, brigadão aqui, só para complementar, o Elivaldo está usando anos aqui o sistema, né, em conjunto, até agora só elogios, obrigado aqui, né, satisfação de ter por aqui também, ser parceiro, né, acreditar no nosso trabalho, né, quem está aqui há um bom tempo sabe o quanto a gente evoluiu também, né, antes da pandemia a gente tinha uma solução, após a gente tem outra e com certeza até o final do ano a gente vai ter outro. O Gabriel está com um totem aí atrás, pessoal, quem trabalha com autoatendimento, self-checkout, eles também fornecem esse serviço aí, essa tecnologia em conjunto aqui conosco e os nossos parceiros da área de self-checkout e autoatendimento. Quem quiser os contatos pode nos perguntar. O Rodrigo aqui comentou também se a gente trabalha com revenda, sim, tanto nós aqui na loja quanto o pessoal da Impulsiona também operam com parceiros comerciais, porque o Brasil é muito grande, pessoal, são milhões de CNPJs na área de food e são milhões e milhões de pessoas que se alimentam todos os dias no país, tanto no café, quanto no meio-dia, quanto na noite, né? Então, a gente não consegue atender todo mundo sozinho, por isso que a gente está aqui também, a gente opera em conjunto, né? Nós somos aqui a Software House, mas quem está lá na ponta distribuindo, atendendo o lojista, que é o Ricardo, é o Gabriel, é a Dani aí do Impulsiona, né? A Gabi que se manifestou também, assim como o Anderson ali também. E, galera, estamos juntos, né, nesse barco aí, quem quiser crescer, quem quiser melhorar seus negócios aí, ativa o pessoal da Impulsiona, ativa nós aqui da Loja, tá todo mundo junto em prol do mesmo objetivo, né? Quer gerar crescimento para o nosso país, é gerar experiência de vida, porque, afinal de contas, os melhores momentos acontecem em volta de uma mesa, né? Então, com a nossa família, né, com os nossos amigos, a gente teve a oportunidade de estar junto há pouco também em São Paulo, espero que não demore muito para a gente se encontrar. Fiscal, final do ano. Vamos estar lá. Mais um restaurante italiano, talvez? Tá, vamos sim, gostaram? É legal a experiência aí. Show de bola. E, pessoal, sigam aí nas redes sociais, né? Acompanhem, puxem contato, não tenham medo de ter uma apresentação, ninguém está aqui só para vender, a gente está aqui para ajudar. A venda ela é uma consequência de um bom relacionamento, né? E de um serviço prestado. E, Gabriel, Ricardo, cara, muito obrigado por estar aqui. Esse papo é muito enriquecedor, muito valioso aqui, tanto para mim, quanto para a Loy, quanto para todo mundo que está aqui. E espero que tenha sido tão bom quanto foi para nós, para vocês. E que venha a parte 2 aí, bora para cima, pau na máquina. E sucesso para todos e saúde, tá bom? Muito obrigado e até a próxima. Valeu. Valeu, gente. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau. Ótima semana. Um abraço.